Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma noite aí, onde nós vamos falar a respeito desse Deus. Esse Deus o qual realmente Ele nos constrange com o seu amor, de tão incrível que Ele é. Esse Deus que nos acolhe, esse Deus que Ele está ao nosso lado o tempo todo, esse Deus que nos instrui, esse Deus que nos corrige, esse Deus que realmente tem planos para nossas vidas. E nós estamos aqui para realmente já sermos alinhados a esses planos. Estamos aqui para estarmos reunidos como família. Estamos aqui para aprender cada dia mais a respeito dele. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos adorar um pouquinho a esse nome. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Tudo é para ti, Jesus. Exaltamos o seu bem nome. És a vida, és o amor, és a luz da escuridão, a esperança, tu restaura todo o coração. Só tu, grande é o Senhor. Vamos declarar. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, o nosso Deus. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, e toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Tudo para ti, ó Pai.
nossa vida, a nossa devoção, as nossas palavras, o nosso louvor, Senhor. Queremos bendizer o seu santo nome, Pai. Queremos declarar por todas as nossas vidas, ó Pai, que apenas a Ti é dado o nosso louvor, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida, Jesus. Então vamos declarar mais uma vez: é somente pra Ti, meu louvor, é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu, meu louvor, é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, Deus? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus, neste lugar. Tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória, Senhor. Comece a declarar, queridos irmãos: sim, Jesus, eu nasci para Te adorar. Tudo que há em mim, bendiz Teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz Teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem te cura, Ele é que te sara, Ele é que te perdoa. Podemos voltar ao Senhor nessa noite, irmãos amados, porque o Senhor é aquele que nos cura, que nos restaura, que nos perdoa. O Senhor moveu meu coração nessa hora, irmãos, para aclamarmos ao Senhor pelo perdão dEle. Salmo 32 diz: bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada. Feliz é o homem que é perdoado, feliz é a mulher que seus pecados são perdoados. Há um princípio para que recebamos do Senhor o perdão: arrependimento, reconhecimento. Comece nessa hora, queridos, a abrir seu coração diante do Senhor. Ah, Pai, como nós precisamos de Ti, do Teu perdão. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Nós precisamos do Teu perdão, Pai. Necessitamos das Tuas misericórdias. Perdoa por aqueles pensamentos que não Te louvaram. Perdoa, Senhor, pelas atitudes as quais foram envergonhar o Teu santo nome. Perdoa, Senhor, pelo pecado de omissão. Perdoa-nos, ó Deus, porque nossos lábios foram feitos para abençoar, para bendizer, e quantas palavras destruidoras usamos, e pedimos dessa hora a Tua misericórdia. Lava-nos, Senhor, pelo Teu precioso sangue. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Nos humilhamos todo o nosso coração diante de Ti, pois a Tua palavra assim declara que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de todos o mau caminho, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Cubra, Senhor, com Teu sangue as nossas vidas, Senhor, a nossa família, esta cidade, esta nação e as nações. Clamamos o Teu mover, clamamos pelas Tuas misericórdias. Ela é a causa de não sermos consumidos, Senhor, pois tudo é Teu, Senhor. Ah, Jesus, vamos declarar mais uma vez isso, irmãos amados, esse louvor. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Aleluia, louva o Senhor com as suas palmas, queridos, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria sentar por um momento, por favor, queridos. Que a maravilhosa paz de Jesus esteja sobre ti. Que bom recebê-los aqui nessa noite. Você que retornou de um tempo aí, talvez estava afastado, estava em viagem, um tempo de férias, mas você também que nos visita, muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, você veio no melhor lugar. Bom tê-los aqui ao retornar. Por falar em retornar, irmãos, nós temos aqui alguns avisos, queremos reforçá-los, tá bom? Tudo sobre retorno.
Com a graça do Pai, estaremos retornando sobre a escola de música, tá? Você que é membro e deseja aprender algum desses instrumentos, você só precisa fazer inscrição dando seu nome. Isso é muito importante para que assim nós possamos ter o controle, tá ok? Então você que deseja aprender de algum desses instrumentos, deixe o seu nome na secretaria, por favor. Outro aviso também é para as meninas acima de 11 anos que desejam aprender a coreografia, a dançar, e isso também está sendo vai ser retomado agora em fevereiro. E você que deseja aprender, também é necessário e preciso que você faça a inscrição, tá joia, queridas? Outro retorno que teremos também, que eu sou muito animado, é o fruto maduro. Gente, é muito precioso. Cada ministério aqui da igreja, eu fico com saudade, eu nem estava aqui ainda, irmãos. Que coisa abençoada de poder participar. Fruto maduro a partir do dia 3, tá? De fevereiro. Você preciosa ou precioso, acima de 60 anos, já deixe na agenda aí para você estar participando. Será uma tarde muito preciosa, maravilhosa, e queremos ter alegria de estar aqui servindo você, tá joia? E por último, amados queridos, nós estamos também acolhendo, recebendo doações para a organização do bazar missionário, tá bom? Nós já estamos recebendo, ontem já vi as irmãs ali se organizando, algumas coisas, e mais ainda, você que deseja ofertar, trazer alguma coisa para abençoar outras pessoas, saiba que será bem-vindo, tá joia? Diga carinhosamente para a pessoa que está do seu lado: desapega e abençoa. Desapega e abençoa. Para que ficar guardando essas coisas, gente? Abençoa. Desapegue e abençoe, meu querido. Tá vendo? Olha que maravilha. Queridos, nessa hora nós queremos dar a oportunidade de ofertar, semear no reino. Olha que maravilha. Você que está nos visitando hoje, por favor, fique à vontade. Nós temos essa prática de estar sempre semeando o reino de Deus, e através dos dízimos, das nossas ofertas, e queremos fazer isso nessa hora com muita alegria. Quero chamar você mais uma vez a se colocar de pé, queridos. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Enquanto isso, irmãos que desejam nessa noite semear no reino, trazendo os seus dízimos, suas ofertas, podem estar saindo dos seus lugares e vindo até aqui à frente, depositando entre essas urnas, no nome de Jesus. As palmas. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos, eu vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, e Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, não. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou
crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, porque meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, não. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu tens sido. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos declarar mais uma vez. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida no seu altar para declarar que todo sofisma, toda mentira está anulada sobre o que tem sido falado sobre nós, dentro de nós, o que tem sido falado a nosso respeito. Tem todas as mentiras que foram contadas sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, todas as mentiras que têm sido contadas a respeito do nosso futuro, caia por terra com uma única palavra: o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus de novas chances, o Senhor é o Deus de novas oportunidades, o Senhor é o Deus que busca, encontra e acha o coração perdido. Então que essa noite todas as mentiras que foram contadas até agora caiam por terra, para recebermos a verdade da sua palavra e do seu amor, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por declarar essa verdade que nós não podemos negociar, a verdade que Deus nos ama e nós somos muito, muito preciosos aos olhos de Deus. Hoje a gente começa essa nova série de mensagens, Princípios Bíblicos para Viver Melhor. Eu tenho certeza que todos nós estamos na expectativa de saber quais são os passos, quais são as coisas que nós precisamos fazer para viver uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida mais sensata. E você vai se surpreender com a simplicidade, vai se surpreender que são coisas que estão aí ao nosso alcance, bem diante dos nossos olhos. Não é uma receita, não é uma fórmula, mas são princípios bíblicos que sempre estiveram lá e que requer uma atenção especial dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos corações, para que nós possamos aprender deles e com eles também. E hoje, queria começar conversando com vocês sobre uma ilustração que certa vez eu ouvi sobre um senhor que foi no otorrinolaringologista, porque ele estava muito preocupado com o estado de saúde da sua esposa. Quando eles se sentaram à frente do otorrino, ele perguntou, obviamente o doutor perguntou a eles o que estava acontecendo, e ele foi logo já desabafando e entregando todo o diagnóstico. Doutor, eu acho que minha esposa é surda, minha esposa não escuta bem.
E então o doutor fala, mas por que você chegou a essa conclusão? Porque simplesmente eu falo com ela, eu pergunto as coisas para ela, ela não me responde. Então essa mulher está com um problema sério de audição e eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação nela. Então o doutor leva a mulher para dentro de uma sala, faz toda a avaliação, volta e passa ao tratamento. Então ele diz para aquele senhor, o tratamento é caseiro, é simples, o que você vai fazer? Todas as vezes que você fizer uma pergunta para ela, ela não responder, você dá 2 passos para frente. Certo? Então ele falou, eu entendi, talvez seja alguma coisa relacionada ao processo de audição dela. Então eles chegaram em casa e já foi o primeiro dia de teste. À noite, ele estava na sala e perguntou para ela, querida, o que temos para o jantar? Nenhuma resposta, 2 passos para frente. Depois ele volta, enquanto está ali, pergunta pela segunda vez, querida, o que temos para o jantar? Nenhuma resposta, mais 2 passos à frente. Pela terceira vez ele faz a mesma coisa, e na quarta vez, bem próximo já da sua esposa, quase às costas dela, ele funga no seu cangote dizendo, querida, o que temos para o jantar? Esperando que agora ele seria finalmente ouvido, e a querida responde, pela 4ª vez eu estou dizendo que é lasanha. Ele entendeu ainda não? Não, vai ter que passar no otorrino também. Ele julgava que a sua esposa não o ouvia, quando na verdade era ele que não escutava as respostas. Ele fazia as perguntas e dizia, ela não me escuta, quando na verdade ela estava respondendo e era ele quem estava com um problema de audição. Essa é a grande questão. Deus está falando, será? Será que Deus está falando conosco? Será que Deus está realmente respondendo às nossas perguntas? Ou será que o problema está relacionado a nós? Porque muitas pessoas vivem a vida como se Deus não estivesse falando com elas, como se Deus não deixasse frequências, sinais, como se Ele não deixasse algum tipo de sonoridade no mundo para que seguíssemos a sua voz e também a sua vontade. Então a pergunta certa não é se Deus está falando, mas se nós estamos de fato ouvindo, se nós estamos conseguindo compreender, identificar os sinais da voz de Deus nesse emaranhado de frequências que estamos recebendo de todos os lados. Assim como o nosso Wi-Fi às vezes recebe diversos tipos de interferências e nós temos ali queda de conexão, assim também acontece com Deus. Deus não deixa de falar, Deus não deixa de responder. E muitas vezes nós estamos como aquele senhor colocando a culpa em Deus que não responde às nossas perguntas, quando na verdade nós é que não estamos escutando as suas respostas. Então que tal você dar um passo um pouco para mais perto? Que tal você dar um passo um pouco para mais perto? Então já deu para entender que hoje a nossa conversa é que para viver melhor eu preciso escutar melhor. Eu preciso aprender a desenvolver um processo de escuta ativa muito mais elaborado do que eu tenho aprendido na minha naturalidade e na minha humanidade. Porque escutar não é natural para o ser humano. Tanto é que tem um texto maravilhoso do professor Rubem Alves, grande pensador já falecido do Brasil, e ele diz o seguinte no seu poema ou na sua crônica chamada Escutatória. Ele diz assim, sempre vejo anunciados os cursos de oratória, nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Você se matricularia? Curso para falar melhor. Opa, eu quero. Quero aprender a ter desinibição, quero aprender a falar em público, quero aprender a gesticular, convencer, argumentar. Eu quero aprender a me posicionar. Curso para escutatória, para aprender a ouvir melhor. Isso não é necessário, porque na verdade eu não preciso disso. Essa é a questão, porque o Rubem Alves, é só um pedaço do texto dele, ele vai concluir dizendo assim, que escutar é complicado e é sutil. Nós, na naturalidade nossa, nós não nascemos para escutar de uma maneira verdadeira. O pecado afetou o nosso processo de escuta, embora nós tenhamos muito maior capacidade de ouvir do que de falar, anatomicamente falando. Mas o pecado deformou tanto a realidade da nossa vida e dos nossos relacionamentos, que a nossa capacidade de ouvir foi prejudicada imediatamente. Então nós temos esse grande, desafiador e complicado processo de ouvir, de escutar bem, que é sutil e que também é complexo. Por que é complexo? Por que é difícil para a gente ouvir? Certamente você já ouviu falar sobre a síndrome ou transtorno de TDAH.
Quem não sabe disso é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma das causas comuns hoje de jovens e adolescentes da nossa geração hiperestimulada pelas redes sociais e pelo mundo digital, que eles estejam hiperativos e automaticamente com déficit de atenção. Como é que uma pessoa hiperativa vai conseguir prestar atenção em alguma coisa? Então são duas coisas que praticamente dão as mãos. Mas hoje, no mundo espiritual, eu queria inventar uma nova palavra. Nós não estamos sofrendo simplesmente de um déficit de atenção do que está acontecendo ao nosso redor e de uma hiperatividade constante. Nós estamos sofrendo daquilo que eu posso chamar de TDAEH. Pastor, o que vem a ser isso? Bom, isso é um diagnóstico à lá pastor Denis Vicentim. Você não vai encontrar na Wikipedia, você não vai encontrar nos mapas de diagnóstico médico, nem no Google. Isso significa que nós temos um transtorno de atenção espiritual e de hiperatividade. Porque se eu não consigo ouvir o outro que eu vejo e audivelmente eu escuto, o que dizer então de ouvir a Deus? Se eu não consigo ouvir a esposa que está me passando processos informativos importantes e eu não consigo entender o que ela está dizendo, o que dirá de um mundo espiritual, de um ser abstrato como Deus? O que dirá disso? Se você assistindo um jogo do Palmeiras, não, do Palmeiras é muito ruim assistir, mas do Corinthians, que é melhor. Se você estiver assistindo um jogo do Corinthians, por exemplo, concentrado, e aí você fala para a esposa: ei, me traz aí aquela laranjada ou aquela limonada. E ela diz: espera só um pouquinho, parece que tem um vazamento no cano do nosso banheiro. Aí você diz: não, me traga aí a laranjada, por favor. Ela diz: espera aí, não apenas um vazamento, já alagou toda a parte superior da nossa casa. Ah, traga a laranjada para mim, vai. Meu Deus, vai sair o gol, logo, logo. Olha, não apenas alagou o nosso banheiro, mas a cachorra acabou de ser eletrocutada, o negócio ficou feio, as coisas estão tensas. Mulher, que você está demorando tanto? Traz a laranjada para mim, por favor. Não é assim, a cachorra está bem no veterinário, mas a conta ficou em torno de R$1.500. Mas que coisa, eu estou pedindo há tanto tempo uma única laranjada, traz a laranjada para mim. Olha, é o seguinte, o veterinário falou que ela vai precisar de um tratamento contínuo e a gente vai ter que parcelar no cartão. Meu Deus, eu preciso da laranjada e você não me traz isso. Vai sair o gol do Corinthians, eu não posso sair da frente dessa televisão. Olha, é o seguinte, o encanador veio, já arrumou o encanamento e ele cobrou R$5.000, porque ele disse que ele estava num período de descanso e ele não poderia vir a não ser por esse valor. Mulher, a única coisa que eu peço para você é que você traga a minha laranjada para eu assistir o meu jogo calmo e tranquilamente. Aí ela diz assim para ele: olha, é o seguinte, o encanador acabou de sair de férias com essa bolada que ele acabou de ganhar aqui em casa. Oh meu Deus, pelo amor de Deus, traga pelo menos uma laranjada que eu quero assistir o meu jogo tranquilamente. É o seguinte, querido, eu estou indo embora com o encanador porque eu também vou sair de férias com ele. O processo vai contínuo. O cara não entende, não ouve, porque ele está conectado em uma coisa que lhe chama a atenção. Esta é a síndrome atual desse mundo. Ele tem a condição de se distrair com muitas coisas e de focar em uma só. Se distrai em muitas coisas e foca em uma só. E pouca capacidade de ouvir. Que dirá se a gente não consegue ouvir as esposas dentro de casa? Se a gente não consegue ouvir os filhos? Se os filhos colocam aquele fone daquele tamanho nos ouvidos e dizem: eu não quero ouvir os meus pais. O que dirá do nosso processo, queridos, de ouvir a Deus? É por isso que a gente está vivendo tão pior e de uma maneira tão deplorável, escutando pouco, entendendo e identificando pouco. Então o desafio nosso é cortar esse nível de hiperatividade que nós temos e esse déficit de atenção espiritual que não me deixa conhecer, entender e compreender os processos da palavra de Deus. Inclusive Deus já trouxe em Tiago 1,19 uma palavra interessante para cada um de nós. Sabendo do nosso déficit, sabendo do nosso transtorno, Deus disse: vocês sabem essas coisas, meus amados. Bom, eu acho que a gente não sabe mais. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ou seja, sabendo Deus da nossa debilidade de ouvir e escutar, Ele diz: fiquem prontos, treinem os seus ouvidos, porque não é natural. O pecado afetou a frequência auricular que vocês têm, e vocês não conseguem identificar a minha voz. Então, treinem na vida, estejam prontos para ouvir, e sejam tardios para falar. Ou seja, simplesmente, irmãos, fácil, seco, bruto e da roça, como a gente costuma dizer aqui. Simples. Respeite a anatomia. Irmão, se você não sabe o que fazer para viver melhor, se você não sabe o que fazer para deixar o casamento melhor, o seu trabalho melhor,
se você não sabe o que fazer para deixar a sua vida melhor, eu vou te dar uma dica simples, básica e bíblica, que são princípios bíblicos. Respeite a anatomia. Estejam prontos para ouvir e tardios para falar. Você acha que tem 2 orelhas, 2 condições auriculares e uma boca com uma força vocal, por um acaso? Você acha que Deus depositou em nós? Ele falou, não, vou colocar 2 orelhas para dar mais equilíbrio e simetria. Ele podia colocar uma orelha na testa, está tudo resolvido, ia ser simétrico, como o nariz. Mas não, ele deu 2 condições para ouvir, uma condição para falar. Então, anatomicamente, eu falo menos e escuto mais. Quantos problemas a gente resolveria se ficássemos com a boca fechada? Não precisa nem ser crente, nem ser espiritual, nem estar numa igreja para aprender um princípio básico. Se eu ficar quieto, boca fechada não entra. Vou te perguntar de novo, porque aí esse você sabe, talvez versículo bíblico não, mas esse você sabe. Boca fechada não entra mosquito. Olha, não está na Bíblia, mas bem que podia estar. Mas na verdade está na Bíblia, só que está numa versão diferente. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz isso para nós, que nós devemos aprender a falar menos e ouvir mais, porque até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. E se fica de boca fechada, passa por inteligente. Irmãos, não precisa de horas de curso, não precisa de coaching, não precisa de grandes técnicas terapêuticas para controlar a ansiedade, não precisa de mais um seminário. Simples. Quer viver melhor? Fala menos, pelo amor de Deus. Fecha mais a boca, para de falar da vida alheia, para de resmungar o tempo todo, para de lamentar, para de jogar palavrões, para de falar mal dos filhos, do marido, da esposa, para de comentar coisas aleatórias. Seja sensato, porque quem fica calado, ainda que seja um idiota, parece inteligente. Você já viu uma pessoa insensata que não tem o que dizer? Está todo mundo falando bobageira, ele fica só quieto. Se perguntar para ele o que se trata o assunto, ele não sabe responder nada, mas só de ele ficar quieto, ele já é sábio. Meus irmãos, a Bíblia nos dá a condição de interpretarmos que anatomicamente, eu nasci para escutar mais e para falar menos, mas nesse mundo de vozes é cada vez mais difícil escutar. Um mundo onde todo mundo quer ter voz, e isso a rede social fez com a gente. Olha que beleza, que maravilha. Joga voz para todo mundo. Então você pode postar, você pode criar um canal no YouTube. Você não tem nada a dizer, mas pelo menos tem um canal. Tem nada interessante para falar, mas pelo menos tem um canal. Olha eu passeando com um cachorrinho à tarde. Quando você andar com um cachorro, sempre ande do lado direito, porque se ele fizer cocô, você desvia com mais facilidade. Irmão, pelo amor de Deus. Um monte de vozes que não tem sentido algum, que não leva a lugar nenhum. O que está acontecendo conosco? Escutando o que não convém e falando demais ainda. Por isso, que a dica para viver melhor, bíblica, é: respeite sua anatomia, fale menos, escute mais, porque foi assim que o Senhor nos criou. Só que não é fácil e não é simples, porque eu tenho certeza que você tem desejo de comentar lá embaixo daquele post. Eu tenho certeza que você não quer ficar quieto diante daquele comentário. Eu tenho certeza que você quer falar, a linguinha coça. Eu vou falar agora. Não, eu não vou aguentar. Eu sabia que ia dar assim. Eu tenho certeza que você quer falar. Mas escutar é um processo disciplinar. É uma decisão que nós tomamos. Para você escutar bem, você precisa treinar os seus ouvidos. Para escutar bem, você precisa escolher fechar a boca, porque não dá para falar e escutar ao mesmo tempo. E é o que nós estamos querendo fazer com Deus o tempo todo: falar com Deus e escutar a voz dele. E na verdade, às vezes a gente tem um relacionamento chato com Deus. Fala a verdade. Se você tem um amigo que te procura e fala assim: "Oh, você é meu amigo?" "Sou." "Rapaz, quero falar com você." "Não, vem cá, vamos conversar, fazer um churrasco." Tal. Ele senta na tua frente e fala: "Rapaz, eu estou precisando de um carro." "Rapaz, você não imagina, mas eu estou precisando de uma namorada." "Rapaz, eu estou precisando de dinheiro." "Rapaz, eu estou triste com tanta coisa que está acontecendo, todo mundo está ficando feliz, todo mundo está ficando rico, só eu que não estou." "Rapaz, eu queria dizer para você que tudo que eu preciso nessa vida é ser mais feliz. Não estou conseguindo, as pessoas não estão me dando a oportunidade, eu estou me passando para trás, eu não sei por que eu estou nessa vida." Você já pensou que se você marca um churrasco, semana que vem o cara está lá de novo: "Preciso de um carro, preciso de uma namorada."
Está todo mundo me passando para trás, ninguém me dá oportunidade, eu acho que ninguém se importa comigo. Aí no outro churrasco o cara vai lá e fala a mesma coisa. Fala para mim, é amigo ou não é amigo? Você não marca mais churrasco com um cara desse. Olha a paciência de Deus com a gente, que o tempo todo fica, Deus, eu preciso, você quer? Deus, eu preciso, Deus, eu quero. E a gente fica lá nesse relacionamento chato, só de pedição. Se é que essa palavra existe, não é verdade? Mas eu gosto de inventar a palavra. Então, essa pedição constante, Deus me dá, me dá, me dá. Que relacionamento é esse que perdura? Por isso que fechar a boca, escutar a voz de Deus e aplicar o nosso coração, uma escuta ativa, é um processo que influencia diretamente nossa vida em decisão e escolha. Então você precisa disciplinar seus ouvidos para ouvir mais, porque quem ouve mais vive melhor do que quem fala mais. E não precisa estar numa igreja para saber disso. Agora eu vou apresentar para você uma coisa melhor ainda, que vai deixar a coisa mais vibrante ainda na nossa vida, porque nós estamos na igreja, nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando de um processo espiritual. Então não apenas fechar a boca e escutar mais faz bem nos meus relacionamentos interpessoais, mas como também fechar a boca, ouvir mais, faz bem para o meu relacionamento com Deus. Quer ver? Quer ver o que acontece? Hoje nós vamos escolher esse texto de Lucas capítulo 10 para a gente aprender um cenário de quem fala muito, um cenário de quem escuta muito e um cenário de quem instrui nosso coração. São 3 cenários, olha lá o primeiro. Quando eles seguiam viagem, Jesus e seus discípulos, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ou de Jesus, ouvia o seu ensino. Qual é o cenário aqui, queridos? Cenário de escuta ativa, cenário de alguém que silencia as vozes do seu coração, cenário de alguém que toma a iniciativa de fechar os seus lábios e dizer, Senhor, não permita que eu fale nada e estrague esse momento, porque o Mestre está na minha casa, e eu tenho a condição e a oportunidade de ouvir mais dEle, de aprender mais dEle. Então, Senhor, me ajude a ficar sentadinha, quietinha, e apenas ouvir Jesus. Foi isso que Maria fez. O cenário que nós temos aqui, é um cenário de um silêncio devoto de Maria. Irmãos, eu pergunto, quantos de nós temos esse silêncio devoto diante de Deus? Quantos de nós temos a capacidade de baixar o nível de estresse, baixar a aceleração da hiperatividade do nosso coração, da nossa alma, do nosso fazer, do nosso ter, do nosso possuir, do nosso acontecer? Eu já estou ficando cansado só de falar assim. Quantos de nós estamos dispostos a pensar essas coisas que estão sugando a nossa energia, colocando-nos numa condição de falastrão o tempo todo, sem escutar a doce e meiga voz de Deus? Maria deixa o cenário especial para ouvir Jesus. É esse cenário que deixa Jesus falar. É esse cenário que fica atento à voz do Mestre. Então não dá para ouvir Jesus num turbilhão de vozes. Só dá para ouvir Jesus quando só Ele está falando. C.S. Lewis é um escritor inglês muito famoso, que escreveu a Crônicas de Nárnia, que virou filme, você pode assistir na Netflix, vale a pena e recomendo. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que o diabo grita nas nossas tentações, enquanto Deus sussurra nas nossas provações. É isso aí. O diabo tem um megafone para dizer, me escute, enquanto Deus sussurra. Então por isso que você tem que criar um cenário de calma, de silêncio, de calmaria. Maria faz isso, ela diminui a gritaria da sua alma, diminui a ansiedade do seu ambiente e diz, eu estou aqui para tirar o déficit de atenção, eu estou aqui para tirar a hiperatividade, eu estou aqui só para ouvir o Mestre. Vou usar a metáfora do lago. Você já viu, por exemplo, o lago, quando não tem vento e quando não tem nenhum tipo de coisa que possa agitar as suas águas? Aquele lago calmo, sereno, aquele lago tranquilo. Se a gente pegar uma pedrinha desse tamaninho assim, pequenininha, e a gente fizer assim, lá no meio, a gente é capaz de escutar o barulho e ver a vibração da água, não é? Quando ele está quietinho, calminho, qualquer movimento você percebe e identifica. Maria está fazendo isso. Qualquer palavra de Jesus eu vou identificar, qualquer movimento dele eu vou capturar. Sabe por que a gente não ouve muitas vezes? Porque nós estamos no cenário 2, não no cenário 1. Quantos de nós estamos no cenário da calma, da paz, da oração, da meditação, do ouvir atento, da tranquilização do coração? Quantos de nós criamos esse ambiente para Deus falar?
Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, a gente vê agora. No mesmo ambiente, na mesma casa. Maria sentada aos pés de Jesus. Marta, eu vou ler de acordo com o que acontece, tá bom? Marta agitava-se de um lado para o outro, e para em muitos serviços, então, se aproximando de Jesus, ela disse: o senhor não se importa pelo fato da minha irmã ficar aí, ter me deixado sozinha aqui para servir o Senhor? Diga-lhe então que ela venha me ajudar. Olha a ansiedade de Marta. Você acha que ela veio de outro jeito? O pessoal, às vezes, pode até fazer um filme pensando: Senhor, mestre, não te importas que a minha irmã me deixe te servir sozinha? Você acha que Marta ia fazer assim? Imagina a barulheira de panela batendo, de garfo, de faca, micro-ondas ligando, a máquina de lavar centrifugando. Marta estava em processo de barulho. Ela andava de um lado para o outro com aquele zum, 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 com aquele zumbido de coisa acontecendo. Como é que escuta Jesus num ambiente desse? Por isso que o cenário 2 é o barulho ensurdecedor de Marta. Cenário 1 é o silêncio devoto de alguém que quer ouvir Jesus. Cenário 2 é a bagunça, o tumulto, o barulho ensurdecedor que abafa a voz de Jesus. Agora a metáfora do lago de novo. Um lago que está cheio de ondas, um lago que tem um vento crepitando sobre ele. Você imagina assim crepitando é fogo, né? Que está batendo sobre o lago. É aquele vento que vem, que sopra, que joga, as águas tumultuam. Aí você pega uma pedra e joga ela no meio. Você percebe que ela caiu? Você escuta o barulho dela? Pode cair uma rocha, você não percebe, porque a água está barulhenta demais, existe muito movimento ao redor, o ambiente já está afetado pelo tumulto, está afetado pelo barulho. Por isso que a gente não escuta Deus, irmãos. Não é que Ele deixou falar, tem barulho demais na nossa vida, tem barulho demais nesse bicho que fica no seu bolso, na sua bolsa, que fica na sua escrivaninha, que fica embaixo do seu travesseiro, que você consulta a primeira vez quando acorda e a última vez antes de dormir. Tem barulho demais ao nosso redor, e aí a gente fala: Deus não me ama, Deus não fala comigo. Será que você aplicou seu coração a ouvir? Porque é cenário de tumulto, é todo mundo gritando ao mesmo tempo, são as vozes do coração, as vozes do exterior, a voz do filho, do marido, da esposa, do patrão, do mundo, da pressão social, das redes sociais. Tudo conspira ao nosso ouvir calmo, silencioso e tranquilo. Então eu pergunto: você está nesse cenário 2? Porque se a voz de Jesus aparecer no meio desse tumulto, no bate-panela, não ouve. No meio da hiperatividade do seu coração, na ansiedade da sua alma, na sua busca constante de resposta por si próprio, você não vai escutar o Mestre. Porque é só no cenário 1 que isso pode acontecer. Então vem o cenário 3. Mas o Senhor respondeu. Marta é a primeira personagem do primeiro cenário, Maria é a primeira personagem, Marta é a segunda personagem, agora Jesus é o terceiro personagem, o terceiro cenário. Marta, você está inquieta. Esta é a condição do nosso coração. Por isso que a gente não vive bem, irmãos. O que vai ser amanhã? O que vai ser depois? Meu Deus do céu, e ontem o que eu fiz? Meu Deus do céu, ainda está gritando no meu ouvido, não devia ter feito, não devia ter praticado, não devia ser assumido. É inquieto por muita coisa: o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu fiz. É aquela coisa. Sêneca é um filósofo do tempo do Império Romano, ali nos tempos de Jesus inclusive. Ele diz o seguinte, ele fala que nós precisamos aprender a abandonar os nossos medos relacionados ao mal futuro e as nossas lembranças relacionadas ao mal passado. Porque a gente fica relacionado ao mal futuro, ao mal passado o tempo todo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Essa inquietação me inibe e não permite eu ouvir a voz de Deus. E se eu mudar de cidade? E se eu mudar de trabalho? E se eu perder o meu casamento? E se eu perder minha casa? E se eu perder aquilo? E se eu ficar doente? E se o coronavírus não for isso? E se vier uma nova pandemia? E se? Mas quando eu fiz, meu Deus, nós precisamos aprender a silenciar, porque Jesus diz: Marta, você está ansiosa, você está inquieta, está hiperativa por muitas coisas, e a gente gosta de ficar ocupado. Ser ocupado é sinônimo de importância. Quanto mais ocupados nós somos, mais importância nós temos. Jesus fala: não, isso não está valendo a pena. Muitas coisas você está ocupado e preocupada, mas apenas uma é necessária. Agora sim, Maria escolheu a melhor parte. Aqui está a boa parte, mas a tradução correta é melhor parte, e não lhe será tirada.
a melhor de todas. Você quer viver melhor? Você tem vontade de viver melhor? Escolha o melhor. Não escolha o pior. Jesus disse que essa inquietação não te leva a lugar nenhum. Ficar na dependência do Rivotril para tentar ter uma noite de sono tranquilo não vai te ajudar. Tentar diminuir o nível de ansiedade, se embriagando e tomando aquelas cachaças no final da noite para tentar relaxar só um pouquinho, porque você não é viciado, não vai te ajudar. Tentar consumir mais trabalho, levar o trabalho para casa, tentar conseguir fazer mais coisas, ser um workaholic, um viciado em trabalho, para tentar diminuir a hiperatividade do seu coração que diz, faça mais, você pode mais, você consegue mais, não vai te ajudar. Tentar buscar reconhecimento das pessoas, o aplauso, a aprovação de um mundo que vai dizer para você que você nunca é suficiente, não vai te ajudar. Então o que nós estamos fazendo? Somos Martas, tentando identificar o ambiente de Maria. Irmãos, vamos criar o cenário aqui, vamos teatralizar agora. Era para ser o barulho da Marta, mas virou funk, tá? Aí você está lá olhando Jesus, ele não fala comigo, mas lógico que não vai falar, meu Deus do céu. Ele está no lugar onde há calma, onde há tranquilidade, onde há paz, onde há serenidade. Tumulto não combina com a pessoa de Jesus. Você quer que Ele fale com você, você falando esses palavrões dentro da sua casa e amaldiçoando seus filhos? Você quer que Jesus fale com você? Melhor, Ele pode estar até falando, mas você não vai ouvir nunca. Enquanto não tirar esse palavrão da sua boca suja, não vai resolver nada. Vir na igreja, fazer campanha, e Deus não fala comigo, fala. Enquanto você ficar com esses pensamentos, essas crenças negativas, eu não posso, eu não consigo, ninguém se lembra de mim, ninguém se importa comigo, eu estou aqui abandonado, rejeitado, sozinho. Enquanto você não abandonar essas crenças e essas palavras, você não vai ouvir Jesus nunca. É a inquietação. Por isso, se você quer viver melhor, escolha o melhor. Se você quer escolher o melhor, você precisa fazer uma decisão por isso. E as palavras de Jesus são esclarecedoras na cena 3. Escolha Ele, escolha a melhor parte. Escolha, porque para viver melhor é preciso ouvir melhor. Mas para ouvir melhor, você precisa aprender a ouvir Jesus. Então não é só escutar, não é só fazer teste auditivo, não é só consultar o seu otorrinolaringologista, tirar um pouco do ser humano que está lá dentro. Não é disso que se trata, é ouvir a Jesus. Isso te traz uma vida melhor. É conhecer a voz do Mestre e identificar. Isso te traz uma vida melhor. E para isso, eu gostaria que você entendesse que nós temos duas decisões, duas escolhas, que nós precisamos fazer imediatamente para viver melhor, escutar mais e silenciar essa gritaria dentro do nosso coração. Vamos lá? A primeira, silencie as vozes externas. Silencie as vozes externas. Quais são as vozes que têm gritado para você e que têm abafado a voz de Jesus? Vamos lá, algumas? Olha o seu corpo para 35 anos, hein? Você viu que a outra, lá aos 35, é bem mais bonita e mais saudável que você. Olha você, aos seus 50 anos, você viu aquela mulher da rede social que postou, inclusive seu marido segue o perfil dela. O padrão de beleza pode ser uma voz externa terrível, principalmente na vida das mulheres, mas tem afetado muito o clube dos machos hoje em dia, infelizmente. Um padrão inatingível e alcançável, porque não dá para concorrer com o Photoshop, e não dá para concorrer com a melhor versão do meu dia, né? Porque ninguém tira foto e posta foto na pior versão. Quando está com uns quilinhos a mais, tal, ninguém posta foto que está sobrando, mas quando está começando a dar um gominho na barriga, ele posta, porque é o momento. Agora vê se isso perdura. Só se for um gomão, né? Aí que perdura. Padrão de beleza, padrão de riqueza, você tem que ganhar mais. Olha, o seu amigo tem a mesma idade que você, e olha o que ele já tem, você não tem nada ainda. Comparação, aonde pessoas estão e onde você está, né? Julgamentos. Você vai naquela igreja, depois você for na igreja, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ter relações sexuais, você não pode, você não pode nem ver jogo do Palmeiras, rapaz, você está enrolado, o que você está fazendo naquela igreja lá?
Julgamento onde faz assim, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? E aí começa a dizer assim, não, eu acho que é melhor eu não ir, porque eu não estou tão disposto assim a pagar esse preço. E a voz externa fofoca, a voz de Jesus que diz, fica firme, é isso aí, continua firme no seu propósito, não beba, não fume, não se prostitua, não torça para o Palmeiras. Não, esse é meu, tá? Não, isso não é dele. Deus dizendo para você, fica firme, filho. Você não escuta, porque tem voz externa demais. É o seu amigo rodando a carne, dizendo, para rapaz, toma só mais essa. É a sua amiga dizendo, você imagina, essa semana eu fui na balada, eu fiquei com aquele, e aquele lá trouxe para mim uma grande satisfação. Aquele que trouxe uma grande satisfação e que no dia seguinte nem respondeu a pergunta dela no WhatsApp, e até já bloqueou. Vozes externas que dizem que você tem que ser, fazer, parecer, e que não leva a lugar nenhum. Vozes externas que dizem, olha a Omicron, meu Deus do céu, olha só a economia, veja só a bolsa, veja o desemprego, veja só o que está acontecendo com o Bolsonaro, veja o Lula nas pesquisas, meu Deus, o mundo vai ficar caótico. Que isso? Eu não estou chamando você para ver uma vida alienada e alheia a tudo que está acontecendo, mas isso não pode trazer ao meu coração uma inquietação ao ponto de abafar a voz de dizer assim, que diz para mim, eu estou no controle de tudo. Se o Bolsonaro ganhar, se o Lula ganhar, ou se o Tiririca for o presidente do Brasil, eu estou no controle de tudo. Se a Omicron chegar, se a Alfa vier, se a Delta e a Ômega aparecer, eu estou no controle de tudo. Se os seus filhos forem para a faculdade, ou se não forem para a faculdade, se você tiver o seu trabalho, se você não tiver o seu trabalho, eu estou no controle de tudo. Essa voz que fala suavemente ao nosso coração não é ouvida. Por isso o Rivotril, por isso cada vez mais terapia, por isso cada vez mais enxaquecas, por isso cada vez mais entorpecentes, por isso cada vez mais roda de amigos, para tentar sufocar essa voz que fica gritando para nós, você não pode, você não consegue, enquanto tem outra querendo sair de nós, dizendo, você consegue, você pode, porque eu estou com você. A gente não escuta. Então silencia as vozes externas, da ansiedade, da preocupação, silencia aquele que está gritando lá fora, dizendo, você não pode, você não consegue, julgamentos, vergonha, e também condenações contra você, silencia essas vozes, diga, eu não quero mais ouvir isso, eu mudo de canal, eu bloqueio os meus contatos, eu evito relacionamentos, eu saio desse ambiente, porque não dá para viver com essas vozes gritando, e ao mesmo tempo, ouvir a voz de Jesus, não é possível, irmãos. Eu até gostaria de dizer que é possível. Eu não posso enganar você. Eu não tenho tanto tempo de crente como alguns irmãos dessa igreja já têm. Mas nos meus 21 anos, e agora 22, ano de 22, eu digo para você que, 21 anos de crente, né? Você achou que eu tinha 21 anos? Não, eu tenho 24. É 22 de crente. E aí, nesses 22 anos de crente, irmãos, eu posso garantir para você que não dá para ouvir a voz externa e ouvir a voz interna, que ou você escuta uma, ou você escuta a outra. Não dá para você ouvir a sua voz e ouvir a voz de Deus ao mesmo tempo, nem ouvir o que o mundo diz e ouvir o que Deus está te dizendo ao mesmo tempo. Não dá. Imagine só que a gente fizesse esse exercício agora, que eu trouxesse a minha esposa aqui à frente e nós dois estivéssemos pregando. O que será que aconteceria? Qual seria o nível de confusão mental? É isso que acontece conosco o tempo todo quando a gente não ouve a voz de Deus. É isso que acontece conosco o tempo todo quando a gente quer ouvir duas vozes ao mesmo tempo. Não é possível. Nosso cérebro não foi treinado para ouvir assim. E às vezes nós estamos sozinhos, irmãos, em silêncio, e ainda assim é difícil. Porque o externo foi tão sobrecarregado sobre nós, que Deus diz para a gente o seguinte, em Salmo 46:10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Tudo que está à sua volta, dizia para o povo de Israel, essas guerras, essas ameaças, tudo que vocês estão vivendo ao redor, se preocupa não, só fiquem quietos, deixa eu fazer, deixa eu falar. É o que Deus está falando para você. Você está olhando muito para fora, você está olhando muito para as circunstâncias, você está fazendo muita auferição de temperatura do ambiente, não precisa. Você só precisa confiar no Deus que é o Deus sobre todas as coisas e que diz para você, aquieta teu coração, durma essa noite em nome de Jesus.
Durma essa noite em paz, em nome de Jesus. Eu estou falando a gente que tem insônia, que rola de um lado para o outro, porque as vozes continuam falando aos seus ouvidos a noite inteira. É quase uma perturbação noturna, é quase que diabólico. Você não pode, você não consegue, amanhã não vai dar certo, você é a semana que vem. Deus está dizendo para você essa noite, você que sofre de uma insônia, você que está aqui nesse lugar e tem dependência de medicamento, e não é por fatores biológicos que você sofre de insônia, é porque você está ouvindo vozes externas demais. A palavra de Deus para você é simples e específica: aquieta em Deus. Saiba que Ele é Deus sobre essa situação, Ele é Deus sobre o seu filho, Ele é Deus sobre a sua família, Ele é Deus sobre o seu amanhã. Aquieta o seu coração hoje e descansa a sua alma. Silencie o seu coração. Aliás, silencie o exterior, porque a segunda decisão que você tem que tomar hoje é silenciar o interior. Porque, como eu disse, às vezes a gente está sozinho, sem ouvir nada, e ainda assim a gente não consegue ouvir a Deus. Por quê? Porque nós estamos falando, nós estamos gritando o tempo todo, nós estamos dizendo a nós mesmos o que nós não conseguimos, não podemos e não devemos. E Deus tentando superar essas vozes, infelizmente elas são bem mais fortes, porque Deus sussurra, enquanto outras coisas dentro de nós gritam alto. Então silencie sua voz interna, silencie seu crítico interno, esse crítico que fica aí dizendo para você coisas que não deveria dizer, coisas que você está acreditando e que não são verdade sobre você, narrativas que você tem recontado sobre a sua vida, sobre a história. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha irmã foi assim, todo mundo está assim, o mundo também é assim. Para de contar narrativas que não são suas, que foram inventadas ou pela sua psique, ou foram inventadas pelos seus traumas, ou foram inventadas pelo próprio diabo, mas não vieram de Deus. Silencie o crítico interior, silencie essa voz demoníaca, esse demônio do interno que fica dizendo para você: não escute a voz de Deus, abafando as promessas de Deus, dizendo: vai, eu tenho paz, vai, eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho provisão para você. Essa voz que fica dizendo: amanhã vai faltar, amanhã vai faltar. Deus sufoca e diz assim: não, não vai faltar, eu provejo, eu sustento, eu sou o seu recurso, eu sou o seu auxílio. Por isso silencia essa voz interna. O Salmo 131 versículo 2 diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Você tem que decidir aquietar sua alma, meu irmão. Você tem que decidir aquietar sua alma, minha irmã. Não venha receber oração, não resolve. Nem venha fazer campanha para isso aí, que não resolve. Você precisa decidir hoje e falar: eu quero ouvir a voz de Deus, e dar uma ordem à sua alma, dizendo: você vai dormir, você vai descansar, você vai repousar nas promessas de Deus, você vai de fato ter vida em paz, você não vai viver nessa guerra interna constantemente. Declare a sua alma dizendo: calma aí, porque tem alguém que cuida da minha alma, tem alguém que sustenta a minha alma. Silencie as vozes internas, porque daí, quando você silencia, a sensação é de satisfação. Olha o que ele diz: quando eu fiz a minha alma ficar quieta, parar de fazer barulho. Aliás, irmão, você sabe que criança gosta de fazer barulho. Por que criança gosta de fazer barulho? Porque precisa ser atendida a sua necessidade. Você já viu uma criança silenciosa sobreviver? Ela não chora quando está com dor, ela não chora quando está com fome, ela não chora quando está suja. Como é que uma criança dessa sobrevive? Morre de fome, desidratada, com infecção, e ninguém sabe. Por isso que ela faz barulho, para atender às suas necessidades. Mas à medida que ela vai sendo mais madura, ela vai parando de fazer barulho e vai descansando mais nas suas necessidades, nas suas satisfações. Então a imagem é o seguinte: quando uma criança está satisfeita, ela para de fazer barulho. Espera, isso me lembra alguma coisa. Cenário 1, cenário 2, cenário 3. Quando eu ouço as palavras de Jesus, cenário 3, eu paro de fazer barulho do cenário 2 e descanso meu coração numa satisfação do cenário 1. Descanse seu coração, satisfaça sua alma em Jesus, e o barulho vai sumir. Esse barulho vai ser silenciado fora e dentro de você, em nome de Jesus. Quantos creem? Levante a mão e diga amém, por favor. É isso. Silencie o seu coração, descanse nas promessas de Deus, porque aí você vai ser como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. Eu tive 2 filhos e tive o prazer de ver isso. Você já viu criança recém-amamentada no colo da mãe? Ela está preocupada com o bolsa de valores? Ela está preocupada com o Bolsonaro, ou Lula, ou Dória, ou alguma coisa assim? Ela está preocupada com o índice de desemprego? Está preocupada com a faculdade amanhã? Uma criança recém-amamentada, ela está assim na colo da mãe, assim.
e a linguinha assim, caindo de lado, e aquela sabe o escorridinho do resto do leite? O colostro talvez, fica ali assim caindo na beiradinha da boca. Você acha que uma criança dessa está preocupada com alguma coisa? Irmãos, é essa imagem que eu quero para a minha vida. Eu quero silenciar esse meu coração que está dizendo, olha lá, hein? Eu quero silenciar dizendo, não, eu já vi tudo. Deus tem o melhor para mim. Eu vou viver melhor. Eu vou silenciar as vozes externas que me inibem. Eu vou silenciar as vozes internas que me acovardam. Eu vou confiar em Deus como uma criança recém-amamentada que está confiante no colo da sua mãe, que a próxima dose de mamar virá. A próxima dose de satisfação chegará. E com Jesus, ela chega sempre. Por isso, quantos prejuízos poderiam ter sido evitados na sua vida se você ouvisse mais a Deus? Você estaria com quem você está hoje? Você teria tido um relacionamento com quem você teve? Você teria investido onde investiu? Você teria feito o que fez? Você teria passado por onde passou, pisado onde pisou, escolhido o que escolheu? Quantos prejuízos? Imagine só nos seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. Quantos prejuízos você teria evitado por um simples detalhe: ouvir mais a Deus? Quantos prejuízos você não estaria enfrentando agora? Você prejudicou a si e aos outros ao seu redor, simplesmente porque não ouviu a voz de Deus. Quantas oportunidades seriam percebidas se você tivesse ouvido a voz de Deus? Olha, essa porta eu estou. Olha essa porta que eu estou abrindo. Olha essa oportunidade que eu estou te dando essa noite nesta igreja. Veja só quantas coisas maravilhosas eu estou trabalhando. Quantas oportunidades a gente teria percebido se a gente ouvisse a voz de Deus. Não deixaria passar. A gente não perderia de maneira nenhuma o notar delas, de alguma maneira. Quantas coisas seriam poupadas, quantas coisas seriam acrescentadas se nós ouvíssemos melhor a Deus. Esse é o desafio para você viver melhor. Você quer viver melhor de verdade? Bom, você pode começar fazendo alguns exercícios físicos, fazendo um check-up, mudando a sua alimentação, tirando o álcool da sua dieta. Você pode começar retirando o entorpecente, a nicotina. Você pode começar, o que mais? Um monte de coisa. Mas a melhor que você pode fazer hoje, segundo a Bíblia, para viver melhor, é ouvir melhor. E para ouvir melhor, você precisa saber que você precisa ouvir Jesus. É Ele o melhor espaço, o melhor lugar, a melhor pessoa. Ele disse isso para Maria: não seja Marta, não fique fazendo barulho enquanto Jesus está na sala de estar da sua casa, querendo falar com o seu coração. Não fique batendo panelas enquanto Jesus está chamando a sua atenção com uma voz doce, delicada e generosa, dizendo: vem sentar aos meus pés. Ouça mais a Deus, viva melhor, menos prejuízos, mais oportunidades, e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, de louvor. Convido você a fechar os seus olhos, que nós vamos orar, e nós vamos abençoar agora todas as campanhas que estão aqui. Se você quer começar a sua campanha de oração hoje, meu irmão, minha irmã, aqui à frente eu tenho nas minhas mãos. Você que está na internet, você pode começar com a gente também. Você que está aqui, eu pedi para você fechar os olhos, eu vou pedir para você abrir de novo. Esse cartãozinho é para você que vai começar a sua campanha de oração. O que é uma campanha? Você começa hoje e perdura por mais 6 semanas. São 7 ao todo. Hoje é a primeira, e aí você vai por mais 6. 7 semanas para ouvir Deus. Olha que coisa boa. 7 semanas para treinar os seus ouvidos a ouvir mais a palavra de Deus. Talvez você veja hoje a primeira vez. Olha que coisa boa, já começou bem. Já vai dar o primeiro passo para treinar seu coração e os seus ouvidos para identificar a voz de Deus no meio de um tumulto de sonorização e poluição sonora que a gente vive. Então, se você quer começar a sua campanha, você vai vir receber oração como os demais irmãos e as irmãs. Só tem isso aqui de intercessão hoje? Então, irmãos, eu acho que deve estar... Pode vir da intercessão aqui à frente, por favor. Pedir o pastor Rodrigo também vir. Se tem presbíteros também pode vir, porque senão nós não vamos dar conta de orar pelas pessoas aqui. E nós vamos, irmãos, colocar aqui, você que vai começar a sua campanha de oração, e você que vai estar na sua segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Vamos fazer isso junto enquanto nós cantamos essa canção. Nós estaremos aqui à frente para ministrar a sua vida e o seu coração. Você que vai começar e você que está nas campanhas de oração, pode vir à frente que nós vamos orar com você.
neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Queremos, ó Pai, silenciar, Pai, as vozes de nossos corações. Silenciar, Pai, essa voz, ó Pai, desse mundo que grita, ó Pai, que nós não podemos, que nós não somos, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que quando o nosso coração e a nossa vida está focada em Ti, as coisas fluem, as coisas elas prosperam. Então, Pai, silencia esse nosso coração orgulhoso. Silencia, Pai, esse nosso coração que só pensa, ó Pai, em vaidades, em si mesmo, ó Pai, e nos faça escutar o que é o melhor. Nos faça, Pai, fazer, Senhor, como Maria, Senhor, e aquietar, ó Pai, o nosso coração, Pai, e realmente estarmos atentos apenas a Ti, Deus, porque Tu és a nossa fonte, ó Pai, Tu és a nossa herança, Tu és a vida eterna, e queremos declarar, Pai, que só Tu és, só Tu és. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor.
isso juntos. Se eu me humilhar, Senhor, nós vamos receber mais. Sim, se eu me humilhar, nós vamos ouvir mais. Sim, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a cada momento ouvir mais a sua voz. A cada mês. Isso, declare isso agora. Se humilhe diante do altar de Jesus. É ali que você tem que se humilhar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor quer fazer mais uma pergunta a você agora. Por que se humilhar diante das pessoas? Por que se humilhar a perder sua dignidade? Por que se humilhar diante do próprio diabo que armou contra você? Por que se humilhar diante das circunstâncias? Essa humilhação não produz nada, só vergonha, tristeza e dor. Por que você anda se humilhando tanto? Para conquistar um amor? Humilhando a sua integridade para conquistar mais dinheiro? Ei, escute só, é para você. Se humilhando, se corrompendo para ter mais. Por que se humilhar diante de algo que não traz nada a você? Ei, escute. Escute a voz de Jesus dizendo: se humilhe diante de mim. Se humilhe diante de mim, que eu sou a fonte do seu amor. Você está se humilhando diante de homens, eu sou a fonte do seu amor. Você está se humilhando diante de circunstâncias, eu sou a graça que te sustenta. Escute Deus dizendo, escute a voz dele pelo menos hoje, para mudar a sua história. Abra os seus ouvidos. Senhor, eu repreendo agora toda surdez espiritual nesse lugar, em nome de Jesus. Há um espírito de surdez aqui, irmãos. Há um espírito de surdez que eu quero repreender agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de surdez espiritual cai por terra agora. Agora eu te repreendo. Tem tapado ouvidos de pessoas nesse lugar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Abra os ouvidos, Senhor. Abra os ouvidos, Senhor. É a tua voz chamando. Eu repreendo agora todo ensurdecer maligno que tem feito essa pessoa ouvir outra voz que não a tua, Senhor. Vai agora, Pai, bate em retirada, cai por terra, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de surdez espiritual, sai agora, sai agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aqui não, você não vai ensurdecer pessoas neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem os ouvidos destapados agora. Tem os ouvidos destapados agora. Porque você está se humilhando em outras coisas, em outros lugares. Por que você está se humilhando diante de outras situações? Por quê? Se humilhe diante do altar do Senhor. É nessa presença. É nessa presença. Ei, jovem, escute, está dizendo. Escute, o Senhor está te dizendo. Por que se humilhar em outro lugar que não é em minha presença? O que isso tem valido a pena? O que isso tem acrescentado em você? O que isso tem trazido a você? Em nome de Jesus, Senhor, abra os ouvidos. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos corações. Não é só uma pregação, não é só uma oratória, é o teu Espírito Santo que revela. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Ouça agora o que o Espírito Santo diz ao seu coração. Senhor, gera ouvidos para ouvir. Deus não gera audiência nesse lugar, não gera público nesse lugar, não gera espectadores nesse lugar, gera ouvidos para ouvir em nome de Jesus. Gente que vai ter sua vida transformada, gente que vai ter seu futuro, suas gerações restauradas, gente que vai ter uma vida abundante, gente que vai ter um futuro promissor a respeito do que disseram do seu passado. Senhor, mas destapa os ouvidos. Ei, você, escute. Para que se humilhar em outro lugar que não seja a presença de Deus? Então nesse momento, se humilhe. Se humilhe. Se humilhe em nome de Jesus. Eu quero convidar você, enquanto nós cantamos o refrão dessa canção, você que quer se humilhar diante do altar do Senhor, você quer dizer assim: não, Senhor, eu quero ouvir mais.
Senhor, eu não estou ouvindo o suficiente, tem coisas que estão sufocando a sua voz. Eu quero ouvir, eu quero ter clareza, eu tenho decisões para tomar, Senhor. Eu tenho sido levado por outras vozes. Senhor, você, enquanto nós cantamos esse refrão, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, enquanto nós cantamos, se eu me humilhar diante do seu altar, vamos cantar louvor. Pode sair do seu lugar. Rapidamente, irmãos. Nosso tempo acabou, vem rapidinho. Em nome de Jesus, toda surdez espiritual cai por terra neste lugar essa noite. Essas pessoas estão à frente ouviram a sua voz, Senhor. Sim, elas ouviram. Sim, eu creio que elas ouviram. Elas escutaram, sim. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Seja louvado, Senhor. Diante do teu altar. É o teu altar, Senhor. Aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Olha só, escute isso. Mas vale um dia, você escolheu vir no dia certo. Mas vale Você escolheu a melhor parte. Aleluia! Você escolheu a melhor parte. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Pai, porque só o fato dessas pessoas saírem do lugar, elas já disseram a elas, ao mundo espiritual, ao diabo e a muitas outras circunstâncias, de que elas escolhem se humilhar diante do seu altar. No seu altar, a sua humilhação, minha querida e meu querido irmão, a sua humilhação não gera vergonha. Não se sinta envergonhado em se humilhar na presença de Deus. A sua humilhação não gera condenação. Deus não te condena. Ele está buscando você há dias já, há meses, há anos, quem sabe. A sua humilhação não diminui você, não te inferioriza. Quando você se humilha no lugar certo, quando você se dobra no lugar certo, quando você senta aos pés da pessoa certa para ouvir dos seus ensinamentos, é ali que você recebe vida, é ali que é transferido graça sobre o seu coração. Então eu abençoo você em nome de Jesus, Senhor. Como pastor desta igreja, como líder espiritual que o Senhor colocou em voz profética essa noite, eu profetizo sobre essas pessoas, ouvidos atentos, corações abertos, para receber a sua palavra, para receber a sua direção, para nunca mais serem pisados pelo diabo, para não serem pisados por homens, para não serem pisados por pessoas, para não serem destruídos. Pai, eu profetizo, essas pessoas estarão no nível do altar. Ninguém conseguirá humilhá-los, porque eles já estão humilhados na tua presença. Ali a vida, ali a paz, ali a abundância, ali a plenitude. Então eu profetizo em nome de Jesus que toda a surdez espiritual caiu por terra, e essas pessoas vão ouvir mais a sua palavra, mais o seu evangelho, mais a tua doce voz. Então, Senhor, que eles permaneçam ao nível dos teus pés, humilhados e ouvindo a tua voz em cada momento, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua decisão, glória a Deus por você estar ouvindo a Jesus. Agora vá para sua casa e não saia mais desse lugar, que é a melhor parte, que é a presença de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana a todos.